programa Mensagem da Cruz traz agora a ministração da palavra pelo pastor Cláudio Morandi. Libertos do pecado, fomos feitos filhos de Deus. Queridos, nós vamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, estar abrindo a palavra de Deus no livro do profeta Jeremias, no capítulo 8. Livro do profeta Jeremias, capítulo 8. Nós vamos ler aqui apenas o versículo 20, um versículo muito importante. Ele está relacionado com o tema que vamos tratar hoje. Hoje você vai aprender como nascer de novo. Hoje você vai realmente ter uma convicção de salvação, de regeneração. Se você tem dúvidas com relação ao seu novo nascimento, hoje é o dia de o Espírito Santo de Deus abrir os seus olhos para você entender, compreender e crer na verdade da palavra de Deus. E quando um homem e uma mulher crê em seu novo nascimento em Cristo, crê na verdade, quando os olhos dessa pessoa começam a ser abertos para a verdade da palavra, outra mensagem não irá satisfazer o coração dessa pessoa. Quando nós ouvimos pregações bíblicas muito bem conceituadas, muito bem acentuadas, mas que não traz toda a verdade da palavra, nós vamos começar a sentir uma certa irritação. O Espírito Santo em nós, ele vai discernir tudo, porque o homem espiritual, a palavra fala que ele discerne bem todas as coisas. Então eu creio, meu querido e amado ouvinte, que se os seus olhos forem abertos para você crer na verdade, esta verdade irá libertar você de você mesmo, da sua natureza pecaminosa. Então tem um texto aqui que nós vamos usar como base, em Jeremias capítulo 8, versículo 20, que diz assim. Eu vou ler este versículo e em seguida vamos ter uma breve palavra de oração. A Bíblia diz assim, Jeremias 8, 20. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Deixa eu ler novamente. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Vamos ter uma palavra de oração. Maravilhoso Pai, muito obrigado por esse tempo que iremos passar aqui, estudando e meditando na Tua palavra. Que Teu Espírito Santo a interprete para cada um de nós. Não permita, meu Pai, que haja dúvida em nossos corações. Revela em cada um de nós, por graça, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E nos leva para Ele, para que então Ele nos acolha. Porque foi Ele quem disse que todo aquele que o Pai desse a Ele, Ele de maneira alguma o lançaria fora. Ô meu Pai, nós estamos diante do Senhor para ministrar a Tua palavra. Nos habilite a pregar em verdade e em sabedoria, para que o nome de Jesus seja glorificado na regeneração, salvação e edificação dos pecadores. Faça isso, meu Pai, por Tua graça. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, nesse texto que acabamos de ler, fala que depois que findou a cega, findou o verão, ainda aquele povo não estava salvo. Ainda não estamos salvos. Será que este não é o seu caso? Você, de fato, tem certeza de que você já creu em seu novo nascimento? Estas são perguntas muito simples, mas que nós devemos respondê-la com toda a convicção no nosso coração. Sabe por que eu estou dizendo isso, meus amados? Porque nós encontramos muita resposta falsa a esta pergunta. Um velho crente, certa vez, ele me respondeu o seguinte: olha, eu tenho certeza do meu novo nascimento. Aí eu acrescentei para ele: e como foi? Sabe o que ele me respondeu? Ele disse assim: há 52 anos passados,
Eu nasci de pai e mãe crentes, por isso eu nasci de novo. Irmãos, muitas vezes nós encontramos essa resposta. Olha, eu fui batizado na igreja tal, portanto eu nasci de novo. Novo nascimento pelo batismo. Embora muitas igrejas e ministros que se dizem cristãos pregam o novo nascimento pelo batismo, contudo, isto aqui é falso. Porque se fosse real, Deus teria evitado a vinda de Cristo para morrer em nosso favor. Mas antes ele mandaria que todos se batizassem para entrar no seu reino. Você não concorda? Eu quero que você pense comigo biblicamente. Tá certo? Uma outra resposta falsa é a alegação de certas mudanças. Como, por exemplo, você já deve ter ouvido pessoas dizerem assim: olha, eu abandonei o cigarro, eu abandonei a bebida, eu abandonei as drogas, a prostituição, os bailes, os jogos, certas companhias, feitiçarias, idolatrias, contendas, desonestidades, televisão, certas vestimentas. Olha aqui, tudo isto pode acontecer na vida de uma pessoa sem que ela seja uma nova nascida. Porque observâncias religiosas, como a circuncisão, jejuns, dízimos, orações, frequências ao culto, cânticos bonitos, pregações empolgantes, ajuda aos necessitados até mesmo com grandes somas. Cargos oficiais na igreja e na denominação, diligentemente desempenhados, isso tudo no decurso de uma vida inteira, traz uma suposição de que a pessoa ela é nova nascida. Mas, no entanto, sem o novo nascimento, este fantástico edifício de invicções e boas obras é pura frustração. Não leva ninguém para o céu. O farisaísmo de todas as épocas insiste nessas observâncias baldadas. Mas a palavra fala, meus irmãos, de uma forma tão clara, para mim e para você, lá em Tito, capítulo 3, verso 5, a Bíblia diz assim: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, queridos, é importante que nós saibamos que a nossa natureza terrena, ela precisa morrer. Morrer para quê? Para dar lugar a uma nova natureza, isto é, o novo nascimento. E se alguém não concorda com esta experiência, quando se achar lá no inferno, será tarde para reconhecê-la. Seja um crente, seja um pastor, seja um líder, seja um teólogo, você precisa, de fato, ganhar esta dimensão da sua morte com Cristo. Caso contrário, você pode ser um grande entendido da Bíblia, você pode ministrar palestras bíblicas empolgantes, a ponto das pessoas virem até a frente, mas sem, contudo, você não ter a certeza do seu novo nascimento. Tá certo? Então, quando muitas vezes eu pergunto a algumas mulheres que fariam ao encontrar uma cobra, a resposta geralmente é: eu corro. Porém, queridos, essa pergunta feita aos homens, quase sempre a resposta é: eu mato. Por isso, eu creio, sem sombra de dúvida, que Jesus, ele não nasceu no sexo feminino, mas ele é Cristo Jesus, homem. Porque em cada um de nós, somente ele pode matar a víbora, que é a minha e a sua raça perversa. Jesus diz que nós temos a natureza de serpentes. Ele disse lá em Mateus 12, raça de víboras. Essa é a nossa natureza. E eu conheço muitos crentes que foram batizados, entraram cobra seca na água, saíram cobra molhada, mas não mudou em nada. O abacateiro sempre vai produzir abacate.
Agora, se esta raiz, se esse abacateiro for arrancado e cortado pela raiz, não vai produzir mais abacates. Então, amados, é importante que saibamos que Cristo livra-nos do nosso homem velho. O Senhor Jesus Cristo levou consigo lá na cruz do Calvário o seu velho homem. Em Romanos capítulo 6, versículo 6, temos uma declaração tão profunda da palavra de Deus que diz assim: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos ao pecado como escravos. Então, amados, aqui de uma forma tão clara, a Bíblia traz esta revelação de que o meu e o seu homem velho foi com Cristo crucificado. Então, como Cristo foi crucificado, assim a palavra de Deus declara que o meu e o seu velho homem foi com ele crucificado também. Você que me escuta nessa oportunidade, você pode crer isto na palavra de Deus, que o seu velho homem foi com Cristo crucificado? Se você não pode crer nisto, ele continua amarrado em você, causando-lhe males crescentes até a sua eterna perdição. Não importa o que e quem você é. Se este homem velho está em você, considere-se uma pessoa fora do reino de Deus. Mas se você crê na palavra de Deus que o seu homem velho foi com ele crucificado, o nosso homem velho foi com ele crucificado, se você crê que foi, você está livre dele. E a verdade em Cristo será conforme Efésios capítulo 4, os versos 20 e 24, que diz assim, Efésios 4, 20 e 24. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Efésios 4, de 20 a 24. Amados, a Bíblia, ela apresenta claramente a doutrina da nossa identificação com Cristo. E essa identificação começa na sua crucificação por nós. Lá em João 12, versículo 32 e 33, a Bíblia diz assim: Jesus é quem está dizendo, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Interessante aqui, amados, que ele diz aqui, atrairei todos a mim mesmo. É isto que Cristo fez a todos nós no período da sua crucificação, antes da sua morte. Atraiu-nos todos a ele mesmo. Irmãos, certa vez eu li um sermão intitulado A Atração da Cruz, mas não continha vida alguma, porque a cruz não atrai a ninguém. Nós fomos atraídos não à cruz, mas a Cristo mesmo. Jesus estava na cruz. A cruz foi um instrumento de morte, no qual crucificou a Cristo, e também nós estamos em Cristo, por isso que nós somos crucificados. Então, não é a cruz que nos atrai. Quem nos atrai é Cristo, porque ele prometeu atrair-nos para si no levantamento do seu corpo pregado na cruz. Primeiro, o que foi que aconteceu lá? Deitou-se a cruz no chão, depois o crucificaram, pregando Jesus nela, então se deu o levantamento. Agora, neste ato, Cristo prometeu atrair-nos para si, e realmente foi isto que ele fez. E eu,
quando for levantado da terra, na cruz, atrairei todos a mim mesmo. Por que que Jesus atraiu a todos? Porque todos pecaram e carecem e destituídos estão da glória de Deus. Então ele atraiu a todos porque todos pecaram, todos precisam dessa salvação. Aliás, Jesus já salvou a todos. Você precisa de crer que você foi atraído lá no corpo de Cristo naquela cruz. Você sabe por que Cristo não tomou vinho com fel? Lá em Mateus 27:34, a Bíblia diz assim: deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não o quis beber. Por quê? Porque isto aqui, antes da crucificação, porque vinho com fel misturado se torna um analgésico. E se ele for tomado em grande quantidade, é anestésico. E assim, dopado, não nos atrairia para si. Jesus, meus irmãos, ele não se preocupava com o sofrimento, mas sim com a inteligência da sua obra. Identificar-nos com ele é o caminho seguro para a nossa regeneração. Outras pessoas ali ofereceram-lhe vinho com mirra. Lá em Marcos 15:23, a palavra fala que deram a beber para Cristo vinho com mirra, mas ele não o tomou, pois este analgésico far-lhe-ia insensível no ato da crucificação, omitindo assim a nossa atração no corpo dele. Mas, irmãos, graças a Deus que Cristo se achou bem consciente para nos atrair a si e assim, com ele, nos identificar. De sorte, meus amados, que desta atração em diante, estamos em Cristo em todas as circunstâncias da nossa vida. E a palavra fala que quando nós cremos que fomos atraídos nele, crucificados com ele, mortos com ele, ele é a nossa paz, e nós teríamos esta paz em todas as nossas circunstâncias. Ele nos daria paz em todas, meus irmãos, sem sombra de dúvida, em todas as circunstâncias da nossa vida. O nosso Senhor é tão maravilhoso. Então nós podemos descansar neste fato consumado da obra da cruz, que nos diz que fomos atraídos nele. Meus irmãos, a palavra fala que doravante, quando cremos neste fato, vamos ter muitas dificuldades, mas ele, Cristo, nos daria a paz em todas as circunstâncias. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz assim, presta atenção, que versículo lindo, maravilhoso da palavra de Deus. 2 Tessalonicenses 3, verso 16. Ora, o Senhor da paz, ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor esteja com todos vós. Que maravilhoso, irmãos, é percebermos que, sendo Cristo a nossa vida, ele é a nossa paz, e ele vai nos dar a paz continuamente em todas as nossas circunstâncias, em todos os nossos sofrimentos, em tudo, meus irmãos. Nosso Senhor é tão maravilhoso. Quão amado é o nosso Senhor. Então, amados, quando nós reconhecemos o amor de Cristo, quando ele morreu por nós naquela cruz, nós somos constrangidos ou até mesmo obrigados a admitir que estamos identificados com ele em sua morte e concluirmos que nele, em Cristo, eu e você, nós morremos, nós ressuscitamos e vivemos doravante exclusivamente para ele. A Bíblia é tão clara em afirmar, em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14 e 15, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Lembra lá de Romanos capítulo 6, versículo 1 e 2?
Lembrando que nesse versículo aqui, 2 Coríntios 5,14, fala que nós morremos para o pecado. E em Romanos 6, 1 e 2, a Bíblia diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Irmãos, a Bíblia é tão clara. Mortos para o pecado. Ele não só tira o nosso pecado, mas nos mata para o pecado. Aleluia! Glória a Deus por essa verdade da palavra. O melhor processo de vencer o pecado é morrer para ele, pois tudo para o que morremos não subsiste mais. Cada pecador ele precisa vencer morrendo para o pecado, como diz a palavra de Deus. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? No versículo que eu me referi anteriormente, Romanos 6,2, se nós morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Jesus, segundo o apóstolo Pedro, em sua carta, 1 Pedro, capítulo 2, verso 24, ele diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Juntamente com Cristo, ele nos fez morrer para o pecado, a fim de vivermos para a justiça. Assim é que ele nos faz nascer de novo. Você tem que entender essa verdade e crer e descansar na suficiência da sua graça. Porque se alguém deseja a vitória sobre os seus pecados, receba a bênção da sua morte com Cristo e, consequentemente, viverá para a justiça. Então este é o plano de Deus. Não se recuse a morrer, meu irmão, porque João 12:25, a Bíblia diz assim: quem ama a sua vida perderá. Quem ama a sua vida do eu, vai para o inferno. Quem ama a sua vida, perdê-la. Mas a minha vida, a vida de pecado, foi incluída em Cristo, foi crucificada com Cristo e foi morta. Então eu ganhei a libertação do pecado. Eu precisava morrer. E o Espírito me revelou a minha morte com Cristo naquela cruz. E você que está me escutando, você precisa crer na sua morte. Você precisa morrer. Aqui está a vitória da nova criatura. A morte no corpo de Cristo. Amados, queridos, olha, nós temos que confessar pelo menos 5 verdades da palavra de Deus. A primeira delas é que eu tenho certeza que Cristo me ama. E Ele morreu por mim. E eu morri nele. E ressuscitei nele. E vivo exclusivamente, não para mim, mas exclusivamente para Ele. Olha, meus amados, eu não tenho prova alguma através das minhas obras e dos meus méritos, mas sim da palavra de Deus. Porque a obra que Ele fez foi tão perfeita, e eu não tenho nenhum mérito naquela obra. Ele é o meritíssimo Senhor. Ele que morreu a minha e a sua morte. Porque, amados, a palavra fala que há uma lei na palavra de Deus com relação ao pecado. O salário do pecado é a morte, como afirma Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Todos nós nascemos pecadores. Todos nós temos que morrer. Mas Cristo morreu. Mas Ele me fez morrer nele para o pecado. Isto traz para mim e para você um cristianismo verdadeiro. O Cristo vivo. Quando cremos neste fato da palavra de Deus, Jesus vem habitar em nós. A lei exige a morte do pecador. Lembra lá de Ezequiel 18, versículo 4? A alma que pecar, essa morrerá. E nós já nascemos espiritualmente mortos por causa do pecado que habita em nós. Mas quando Cristo morreu naquela cruz, antes dele ir para a cruz, ele cumpriu toda a lei. E depois ele foi na cruz, e lá na cruz ele me atraiu. Então eu posso dizer, como está escrito em Gálatas, capítulo 2, verso 19 e 20, que diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei,
a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Irmãos, nasci de novo quando aceitei a minha identificação com Cristo na cruz. Já estou crucificado com Cristo. Amados, assim que o sacrifício de Cristo não é só substitutivo, mas é também identificativo, Ele por nós e nós nele. Por isso que a palavra fala, e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Olha, amados, algum tempo atrás, uma pessoa veio falar para mim de um diácono que aos 30 anos de sua vida cristã, ele retirou-se ao fim de um culto, declarando na porta do templo: se Deus não resolver o meu problema, nunca mais voltarei à igreja. E no dia seguinte, ele não compareceu à conferência, e no outro dia, uma pessoa foi visitá-lo. Aí ele contou a sua história. Ele disse o seguinte: olha, eu fui criado na prostituição. Como jovem, eu vivi avidamente na prostituição. Casando-me, continuei na prática da prostituição. Batizei-me numa igreja evangélica e com isto não mais pratiquei a prostituição. E ele exclamou o seguinte: mas a prostituição nunca saiu de dentro de mim. Até quando tenho que conter este vulcão com os meus próprios recursos, pastor? Irmãos, essa é a razão porque desisto de tudo, ele disse. Por isso que não quero mais igreja. Aí aquela pessoa que foi visitar esse diácono deu toda a razão para ele, mas pediu para abrir a Bíblia em Gálatas 2:20, que está escrito assim: já estou crucificado com Cristo. Aí recitaram esse texto por diversas vezes. Aí o pastor perguntou: querido, este texto está declarando aqui que Cristo foi crucificado? Ele respondeu: sim, eu creio. E o texto declara que foi só Cristo crucificado? Ele disse: não. Quem mais foi crucificado com Cristo? Aí ele confessou o seguinte: eu fui crucificado com Cristo, eu estou crucificado com Cristo, eu já estou crucificado com Cristo. E orando, ele declarou o seguinte: Senhor Jesus Cristo, eu já estou crucificado contigo, sei agora que tu vives em mim. E o restante da vida deste irmão foi de plena vitória interior, de segurança e transbordamento de bênçãos para todos que o cercavam. Então, meus queridos e amados ouvintes do programa Mensagem da Cruz, reconhecendo a sua identificação com Cristo na cruz, você terá transposto a porta de entrada para o reino de Deus pelo novo nascimento. Foi apenas isto que Jesus apresentou a Nicodemos em resposta à sua pergunta: como eu posso nascer de novo? Aí o Senhor Jesus concluiu, lá em João 3,14: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amados, Cristo crucificado por nós é a base, e nós, crucificados com Cristo, é a genuína, é a verdadeira experiência do novo nascimento. Por favor, creia em tudo que Cristo fez por você naquela cruz. Ele morreu, não foi por mim, foi por todos nós. Foi por mim, por você, foi por todos os pecadores. Agora a nossa dificuldade é que nós somos incrédulos. É que nós não confessamos a nossa morte com Cristo. Por isso que nós vamos ter muitas dificuldades em crer neste fato. Por isso que a palavra fala: passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Você que está me ouvindo, você tem certeza de que se você morrer, você vai para o céu? Você tem certeza de que você é uma pessoa salva em Cristo? Se não tem,
creia que você foi atraído em Cristo, crucificado e morto para o pecado. E vou lhe dizer mais, a Bíblia nos apresenta que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Também a crucificação do nosso eu. Eu já estou crucificado com Cristo. E morri, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a crucificação também da nossa carne. Lá em Gálatas 5:24, a Bíblia diz assim: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Essa palavra concupiscência, ela também significa cobiças. Então, queridos, bem atentos na verdade da palavra, porque quando nós cremos que fomos identificados com Cristo por sua atração na cruz, fomos crucificados com Ele morremos e participamos também da sua ressurreição. Porque a palavra fala em Romanos 6:5, porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Você só será ressuscitado juntamente com Cristo se você crê que você morreu com Cristo. Se você não crê neste fato da palavra de Deus, o seu cristianismo, infelizmente, não é o verdadeiro. Você está enganado, você está iludido, a sua mente está em trevas e você ainda não ganhou a experiência da salvação do seu novo nascimento. Você é um religioso, você é um crente que participa das reuniões de oração, você promove muitos trabalhos evangelísticos, sem contudo você não ser uma nova criatura. Porque nós podemos falar de paz ao próximo e tendo perversidade no coração. Sabia disso? Lá no Salmo 28, versículo 3, a palavra fala que aqueles que falam de paz ao seu próximo, mas contudo tem perversidade no coração. E se tem perversidade no coração, é crente não regenerado. Então, isso aqui, meus irmãos, devemos tomar muito cuidado para que, como diz lá o profeta Jeremias, passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Será que isso não é o seu caso? Queridos, a Bíblia é muito clara. Se fomos unidos com Ele, com Jesus, na semelhança da sua morte, o que é a semelhança da morte? É uma morte igual. Jesus morreu, mas eu também morri com Ele. Quando este fato, eu creio neste fato, este fato é real em mim. Se eu creio que eu fui unido com Ele na semelhança da sua morte, certamente eu serei também na semelhança da sua ressurreição. Ontem eu citei aqui o texto de 2 Timóteo 2,11, que diz assim: palavra fiel é esta: se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Então, morrer e ressuscitar com Cristo é novo nascimento. Morrer e ressuscitar com Cristo é novo nascimento. Estou falando aqui de coisas verdadeiras e eternas. Deus jamais quer que a sua alma venha perecer no inferno, mas quer que você venha a crer e descansar neste fato. Morrer e ressuscitar com Cristo é novo nascimento. É importante eu e você sermos identificados com Ele em sua morte, porém é igualmente importante, fundamental, sermos identificados com Ele em sua ressurreição. Efésios, capítulo 2, 5 e 6, a Bíblia diz assim: estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Por isso que, irmãos, identificados com Ele, desde a crucificação até o eterno assentar nele em regiões celestiais. Colossenses 2,13, a Bíblia diz assim: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos.
O Espírito Santo gosta dessa palavra aqui, juntamente com Ele. Com Ele é Cristo, porque fora dele não tem vida, fora dele não tem regeneração, fora dele não tem salvação. A nossa morte e ressurreição em Cristo é novo nascimento. Ganhamos a vida de Cristo, aleluia! Nascemos de novo, porque cremos neste fato. Por isso, amados, que confiamos na consideração da palavra de Deus. Temos que considerar. Romanos 6,11 diz assim: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Está vendo? Então Jesus, ele apresenta o perde e ganha da vida. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia, aborrece a sua vida, guarda-la-á para a vida eterna. Vocês se lembram? Em Gênesis 2,7 está escrito assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, corpo mais vida é igual a alma vivente. O pecado trouxe morte. E o que é morte? Morte é perda da vida. Por isso a palavra de Deus diz em Efésios 2, verso 1: estando nós ainda mortos em pecados, está vendo? Efésios 2:1. Vemos que todos o nosso mal está nesta vida moral com que nós nascemos. Lá Jó, ele disse o seguinte, em Jó 10, verso 1: a minha alma tem tédio da minha vida. E ele fala lá também no capítulo 7, verso 16: estou farto da minha vida, não quero viver para sempre. E Jonas 4, versículo 8 diz assim: melhor-me é morrer do que viver. E irmãos, preste atenção. Não foi isso que Jesus propôs inúmeras vezes em seu evangelho? Perder esta vida com o fim de ganhar uma eterna? Em Mateus capítulo 16, versículo 25, a Bíblia diz assim: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então, se você quiser salvar a sua vida, você tem que perder. Como é que se perde a vida? É você crendo que você morreu com Cristo, você perdeu a sua vida lá na cruz, no corpo de Cristo. Você, irmãos, precisa de crer nessa palavra. É a verdade da palavra de Deus, inconfundível. O que nós temos visto por aqui hoje é uma miscigenação de coisas que são introduzidas na palavra de Deus, que a torna ela completamente destituída de vida. E tem muitos crentes frustrados, sem vida, andando tristes, crentes de meia sola, crentes que lá na igreja está naquela bela aparência, vai naquele esforço, naquela insatisfação, mas aquele que morreu com Cristo, Cristo é a sua vida, ele tem prazer de ir ao templo, ele tem de prazer a ir à casa de Deus. Na expressão do Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos lábios se encheu de alegria, o nosso coração ficou transbordante de alegria, nós podemos servir ao Senhor com alegria. Então, amados, nós vemos aqui que Jesus, ele apresenta a necessidade de sermos libertados da nossa própria vida, e adverte que se não houver essa libertação, haverá perdição. Então nós podemos concluir que a nossa vida é a fonte e sede de toda a nossa maldade. O pecado, de toda a nossa iniquidade e transgressão, de toda a perversidade e rebelião, ela precisa de morrer. Arrancar os frutos dessa árvore não resolve. É preciso que ela seja arrancada. Jesus disse lá em Mateus 15, verso 13, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. O diabo plantou em nós o pecado. Ele semeou o joio. E dentro das igrejas tem muitos joios, tem muitos crentes com cara de santo. Os crentes denoreques. Parece, mas não é. Amados, toda experiência que não parte da extração dessa vida é mera religiosidade. Cristo morreu para fazer-nos morrer nele, a fim de tirar-nos esta vida, e ressuscitou para nos dar a sua própria vida.
Em João capítulo 14, verso 19, a Bíblia diz assim: Jesus está dizendo para os seus discípulos: ainda um pouco e o mundo não me verá mais. Vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Aleluia! Ah, meus irmãos, quando Cristo, Ele determinou a perda de nossa vida, a fim de ser substituída pela sua vida em nós, ficou estabelecido que é impossível fazermos isto por nós mesmos, mas a sua graça plena se manifesta tirando de nós esta vida na cruz e nos dando-nos a sua vida nova pela ressurreição. Lembra lá em 1 Pedro 1, versículo 3? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Irmãos, é novo nascimento. Deus tirar a nossa própria vida na cruz em Cristo e dar-nos a vida de seu Filho em sua ressurreição. Morrendo é que se renasce para a vida eterna, já dizia Francisco de Assis. Morrendo e ressuscitando em Cristo é novo nascimento. É assim que nós nascemos de novo, irmãos. Não existe aí, tem tantas pessoas, né, dizendo o seguinte: olha, eu quero nascer de novo, mas começa a fazer tantos jejuns. O velho homem não se mata com fome, é cruz. Você pode jejuar a vida inteira, você nunca vai nascer de novo. Você vai passar muita fome, você vai sofrer igual um cachorro, né? Mas, queridos, não é pelo muito orar. Tem pessoas que passam a vida inteira orando e morrem e vai para o inferno, porque oração não traz salvação para ninguém. O que traz salvação para as pessoas, meus irmãos? O que traz salvação para as pessoas é o Evangelho da Graça. É a loucura da pregação. Sabe por quê? Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21, olha o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia está dizendo. Aqui fala que não é por jejum, não é por oração, não é por campanhas, não é por práticas religiosas, não é por fazer isso, por fazer aquilo, não é por nada disso. A Bíblia diz assim, 1 Coríntios 1, 21, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Agora presta atenção. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Esta palavra loucura da pregação, ela traz uma mensagem. E a mensagem é 1 Coríntios 1,18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Talvez você pode achar que a mensagem da cruz seja uma loucura na sua vida, que isso não tem nada a ver com a sua doutrina. Agora, preste atenção, a sua doutrina leva você para o inferno. A doutrina correta não salva ninguém. Tem muitas pessoas obedecendo a doutrinas sem, contudo, crer naquele que salva, que é o Cristo da doutrina. A doutrina não salva, é Cristo da doutrina que salva. É o Cristo da doutrina que vai trazer a regeneração. E as pessoas obedecem mais à doutrina do que a Cristo. Ficam com a doutrina, mas ficam sem vidas. Tem tantos textos que traz esta verdade, meus amados. Jesus, ele bateu de frente com os religiosos da sua época, com aqueles fariseus, com aqueles que eram pastores, mestres de Bíblia, né? Que o acusavam, que maltratavam. E Jesus disse para eles lá, em João capítulo 5, versículo 39, mais ou menos, que diz o seguinte, olha, Jesus tratando com eles ali em João 5, verso 39, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Ficam com a doutrina da Bíblia, mas não ficam com o Cristo da doutrina. Não adianta nada ter conhecimento bíblico, trazer aí Jesus nos lábios, mas o coração distante dele. Isso não traz nenhuma salvação para ninguém.
O que nós precisamos é que o Espírito Santo de Deus venha abrir os nossos olhos para crermos que naquela cruz fomos atraídos, fomos incluídos e fomos crucificados com Cristo. Então, quando você crê neste fato, isto é o novo nascimento. Caso contrário, meu querido ouvinte, você nunca vai nascer de novo. Então, se alguém lhe perguntar como nascer de novo, você só vai dizer para ele se você tiver experiência. Novo nascimento é Cristo me atraindo, Cristo me crucificando, Cristo me fazendo morrer, Cristo me sepultando e Cristo me ressuscitando juntamente com Ele e me fazendo assentar nos lugares celestiais nele. Isto sim é novo nascimento, isto sim é vida de Cristo, isto sim é verdadeiro cristianismo. Então, por que perder mais tempo? Peça ao Senhor para que Ele revele, por sua graça, esta verdade ao seu coração. Porque se você não tiver a certeza do seu novo nascimento em Cristo, você vai para o inferno. Pode ter certeza disso. Você vai para o inferno. E o último lugar que Deus não quer que você vá para o inferno, Ele quer você para Ele. Então, volte-se para a palavra. Creia na verdade que você morreu e ressuscitou com Cristo e que Cristo é a sua vida. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Nosso Pai, graças te damos pela tua palavra que foi lida, ministrada, explicada. Pai, nós não temos nenhuma capacidade, nenhum poder de alcançar ninguém. Aprove ao Senhor salvar aqueles que creem na loucura da pregação. Pai, não é a nossa vontade de sermos salvos, mas segundo o seu querer, tu nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Agora, Pai, eu rogo para que o Senhor tenha misericórdia de todos aqueles que nos escutaram nesta oportunidade, e que teu Santo Espírito venha trazer a revelação dessa verdade, e que o nome de Jesus seja glorificado na salvação de pecadores. Faça isso, meu Pai, por tua graça, por misericórdia. É no nome dele que nós oramos. Amém. Queridos, nós chegamos ao final do programa Mensagem da Cruz. Muito obrigado a todos aqueles que nos escutaram nesta manhã. Este CD com esta mensagem, se falou ao seu coração, se você foi tocado, você pode solicitá-la gratuitamente, ligando para o telefone 3215 7508. 3215 7508 a partir das 9 horas. Ok? Que Deus abençoe a todos vocês. Só dar um recadinho aqui, lembrando que as nossas reuniões acontecem às quintas-feiras, às 20 horas, e também aos domingos, às 9 horas da manhã e também às 19 horas. A Igreja Batista tem o seu templo situado na rua Jequitibá, 244, Vila Ideal. Bom dia para vocês, Deus te abençoe, graça e paz. Caso queira receber maiores informações sobre esta palavra, ligue para 3215-7508. Repetindo, 3215-7508. Ou participe de uma das nossas reuniões. Teremos o maior prazer em recebê-los em nossos encontros. Andemos, pois, em novidade de vida. Atenção para os dias e horários das reuniões, que são todas as quintas, às 20 horas e todos os domingos, às 9 e às 19 horas. Eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Igreja Batista Palavra da Cruz está situada com um templo na rua Jequitibá, 244, na Vila Ideal, próximo ao estádio do Teixeirão. Em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Sejam com a graça e a paz de Cristo. Mas o dom gratuito que temos vivido é a vida eterna em Cristo. Tenho alegria no coração, pois Cristo já me deu o perdão. A sua morte Ele me fez morrer, pra nele renascer. A sua vida Ele me deu, para poder viver. E mesmo na tribulação, poder agradecer. Tenho alegria no coração, pois Cristo já me deu o perdão. A sua morte Ele me fez morrer, pra nele renascer. Tão grande amor não posso entender, porque Jesus por mim quis morrer. Só sei que Ele me justificou, pra si me resgatou. E quando a morte enfim vier, do mundo me tirar, certo eu estou, irei com Ele em glória, lá no céu habitar. Tenho alegria no coração, pois Cristo já me deu o perdão. A sua morte Ele me fez morrer, pra nele renascer. A sua morte